Você já percebeu que a forma como pagamos impostos no Brasil está mudando? E não é pouca coisa. A reforma tributária, uma das maiores transformações do sistema econômico do país das últimas décadas, já começou a sair do papel e impactar, em especial, as empresas, preços e até no seu bolso. Mas no meio de tantas mudanças surgem dúvidas importantes. Quem pode sair perdendo? Dá para evitar prejuízos? E mais, existem oportunidades escondidas nesse novo cenário? O programa Café com Leite de hoje traz o que há de melhor para você, porque nós vamos traduzir o que realmente está acontecendo, mostrar os riscos que você precisa evitar e, principalmente, aproveitar o que a reforma tem de melhor. Fique com a gente, porque entender agora pode fazer toda a diferença no seu futuro financeiro. É assim que nós estamos começando o programa Café com Leite de hoje, você sabia? Aqui, pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e também com as nossas plataformas digitais no Facebook e também no YouTube. Meu convidado de hoje, Dr. Carlos Cardoso Filho, e vamos falar um pouco sobre a reforma tributária. Sabe-se que tudo já começou. Vamos ver as mudanças? Dr. Carlos Cardoso, primeiro, muito obrigado, depois de uma longa temporada, de volta aqui no Café com Leite. Para mim é uma alegria lhe receber, lhe oferecer meu cafezinho aqui, em troca de boas informações, né? Então seja bem-vindo. Sempre, Leite. Eu que agradeço, amigo. Olha, 11 anos agora, né, que eu estive aqui, pois é, primeira vez. E você sempre trazendo temas importantíssimos. A reforma tributária já começou mesmo, entendeu? Tem gente achando que não vai acontecer, mas já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Já está acontecendo. E já começa, viu, Leite, a separar os homens dos meninos. Digo isso com relação a prefeitos e secretários. Né? Aqueles que estão brincando com a situação vão perder. E o pior é que vão fazer os municípios amargarem um prejuízo em 50 anos. Não é brincadeira. A gente aqui no bate-papo vai chegar nesse ponto aí. Sim. E eu tenho dito isso, é aqui eu falo, né, para o prefeito diretamente. Corra atrás. Porque tem que fazer muita coisa e se não fizer, perde. E o bom é que dezembro foi ontem. Já estamos em maio, abril, maio, junho, julho, acabou o ano. Pois é. E dia 1º a coisa começa a pegar fogo, né? Começa a pegar fogo. O amigo deve ter visto a correria, né, que foi para implantar esse sistema de nota fiscal eletrônica no padrão nacional. Sim, né? Sim. Foi uma confusão enorme. E, graças a Deus, se não todos, eu acredito que a maioria esmagadora conseguiu, mas foi um corre-corre enorme. Porque no município, Leite, veja só a coisa, fizemos uma reforma tributária que o município não era o problema. Que foi do consumo, não era o problema. O ISS, meu amigo, era um imposto que menos sentava no banco do réu. Menos. Você tem problema demais no ICMS, demais no PIS/COFINS, demais. Você não tinha problema quase no ISS. Sim. Né? Só que aí, na hora que junta tudo, todo mundo vai trabalhar no mesmo tributo. No caso, né? Estado, município e IBS. Né? E aí, quem não tinha problema, arrumou problema. Ou seja, o município ficou com uma carga enorme para resolver. Há uma desarticulação muito grande. Infelizmente, Leite, as entidades que representam os municípios, a CNM, a FNP, não se deram conta a tempo do que precisava ser feito. A CNM, principalmente, que representa os municípios, né, de menor população, não se deu conta. Cuidou de uma parte, mas deixou uma parte estrutural fora do cuidado, que é o fisco. Hoje tem feito alguns treinamentos ainda, mas não está cuidando da estruturação, Leite. Olha, dias de hoje ainda... Não adianta o fisco preparado sem uma estruturação de base. Pois é, não adianta. E outra coisa, Leite, dias de hoje ainda, a gente encontra em municípios que não tem uma estrutura mínima de informática. Veja que complicação. E tem que correr atrás agora. Né? Absurdo. Tem que ter nota fiscal. Às vezes tem um sistema de informática e o pessoal não paga a conta e o cara tira do ar. Ou seja, não é o secretário, o prefeito não observam isso, né? Deixa o sistema ser cortado, o cara fica sem ter como trabalhar. Deixa de receber. E outra coisa, que vergonha, né? Uma vergonha. Eliminou, cortou porque você não paga. Pois é. É feio, né? Pois é. É impressionante, rapaz. Inclusive, eu estive vendo uma resolução aí, que se não me falha a memória, que saiu agora também,
que a nota fiscal para as empresas do Simples na área de serviço, a nota fiscal S, né, NFS, eletrônica, vai ser obrigatória a partir de setembro. Isso, né? A partir de setembro. Aí eu te digo, porque a lei, o que eu acho legal na lei é que ela hoje está sendo publicada em Brasília, com efeitos a partir de amanhã, e amanhã nós temos que cumprir, né? Então, tirando algumas exceções, né? É claro, mas depois de publicada nós temos que cumprir. Aí eu te pergunto, pequenos municípios como nós podemos pegar aqui Assaré, Tarrafas, e Palmirinho, Mari, pegar Penaforte, município de pequena monta, tem conhecimento disso, pelo amor de Deus? Pois vai cumprir? Veja só, cumprir vai ter que cumprir, né? Mas eu digo, olha a perca de arrecadação que vai ter. Enorme. E aí é o seguinte, a gente está correndo muito, Leite, nesse sentido. O nosso fórum, né, o FONAFAT, que é um fórum nacional específico para o município do interior, né? E ele está correndo muito para ajudar esses municípios todos. Primeiro, ajudar a estruturar onde não tem estrutura ainda. Sim. Segundo, a ajudar a levar realmente conhecimento onde precisa chegar o conhecimento. Olha, isso é urgente, faça agora. E, assim, como eu estava dizendo aqui, a CNM, por exemplo, a CNM tinha condições de ter trazido uma série de informações e de ter, inclusive, lutado pela estruturação dos fiscos. Você tem uma ideia, Leite? Nos dias de hoje, a gente está correndo ainda para ver aí, e a gente luta até para desmanchar e tentar acertar edital de concurso para o fisco, misturando aí, né, fisco com obras, com posturas, tudo num cargo só, nos dias de hoje. E a gente pediu ajuda aí, rapaz. CNM, vai lá. Faz uma nota técnica, ajuda, diz ao prefeito, olha, vai fazer concurso, faz o concurso certo, rapaz, entendeu? Outra coisa, Leite, concurso pagando salário mínimo, meu amigo, é uma coisa inclusive inconstitucional. Artigo 39 da Constituição Federal diz claramente como é que se faz a remuneração de um servidor, e lá tem natureza do cargo, peculiaridade, importância, especificidade, complexidade. E o cargo do fisco, ele reúne tudo isso. Sim. Então, pois é inconstitucional pagar um salário mínimo, 2 salários mínimos a um fiscal. Quer dizer, é uma coisa que não faz sentido. E a gente nota que a nossa voz é quase que única nesse sentido. Tentar, olha, vai dar problema. Leite, não há nenhum sistema... Só acordam quando dá o problema. Só acorda quando dá, Leite. Olha, a experiência mundial, a gente está acompanhando, você lembra, amigo, eu estive aqui há 11 anos passados, né, falando de reforma tributária também. Sim. Isso. A gente acompanhou, estudou muito isso, e os modelos mundiais, né, que foram criados de lá para cá, e mesmo antes, todos eles, para funcionar, tiveram que ter um fisco organizado. Porque não existe um excelente, moderno sistema tributário no papel que, na hora de materializar, na prática, se não tiver um servidor preparado, um sistema que funcione, não vai funcionar, amigo. Não vai funcionar. Não tem equipamento que alinhe isso. Não vai funcionar, pois é. E a preocupação deve, sim, sempre partir dos gestores, do secretário, do prefeito, né? Eu acho que são os principais focos de visualização, porque são os titulares da caneta. Exatamente, Leite. E aí, nesse sentido, o que é que a gente tem mostrado, né? Quando há espaço, quando há interesse, porque muitas vezes o cara nem se interessa, ele acha que nem vai ter reforma. Alguns, Leite, acham que o tributo vai cair por gravidade, né? E não é assim. Veja que coisa. Dessa vez é diferente. Quando se criou o Simples Nacional, municípios que não tinham nenhuma estruturação, ali recebiam receita, né? Agora é diferente, Leite. Porque agora é o seguinte, desde agora, quem não estiver cuidando do ISS, por exemplo, teve um prazo, Leite, que é de 2019 a 2026, final do ano aí fecha, que é para apurar e bem, arrecadar bem o repasse do ICMS, que tem como você controlar, mas agora não tem mais jeito isso. Mas o ISS ainda tem como. Então, toda a tua receita de repasse de ICMS e de ISS próprio, né, do próprio município, de 19 a 26, vai fazer um índice que é para participar do recebimento do IBS por 50 anos, meio século. Aí veja que coisa. E por que isso? Porque a reforma mudou algumas coisas, né? Ela mudou, por exemplo, de origem para destino. O IBS vai acontecer no destino. Hoje, o ICMS, ele acontece na origem. Sai lá, um caminhão com mercadoria de São Paulo, fica para São Paulo o ICMS. Lógico que vai ter o DIFAL, aquele na ponta vai ter alguma coisa, mas o forte fica para quem produziu. Agora não. Agora vai ser no destino. Municípios também. Porque é consumo, né? Porque é no consumo. Aí veja só, Leite, se a tributação é no destino, é no consumo, e nós somos somente 5.570 destinos no Brasil, são os municípios. Tu só tira daí o quê? Fernando Noronha, que é uma fantasia jurídica, né? E tu tira também do Distrito Federal, que é outra fantasia jurídica. O Fernando Noronha é de Pernambuco, né? Sim, e o DF é o Distrito Federal. Fora isso, irmão, tudo é destino e é município.
Então, a principal atenção a ser dada tem que ser no município. Não tem outro jeito. Aí o cara pensa, não, eu vou ganhar de gravidade. Não vai. Não vai porque, inclusive, já começa a perder nesse índice agora. Se não está cuidando da receita do ISS agora, por exemplo, vai ter um índice... Quer dizer que o índice dos últimos anos, de 19 a 26, vai ser um indicador para os próximos anos? Para os próximos 50 anos. Exatamente porque... 50 anos já é pré-determinado. Meio século, amigo. Prefeito, olha aí, ó, meio século. 50 anos, 5 décadas. E como é isso, Leite? Tudo que foi arrecadado de ISS de 19 até o final de 26 vai constituir um índice para que cada município dos 5.570 recebam esse IBS durante 50 anos. Então... Com esse mesmo índice. Com esse mesmo índice. Entendeu? Então, assim, isso é muito sério. Ou seja, quem não está tomando cuidado já está perdendo. Sim. Aí, se não estruturou aí, vai perder quando começar também, entendeu? É muito sério isso. Um detalhe, eu diria até que você vê muita articulação do Estado no sentido de publicizar a reforma, a própria Receita Federal, os órgãos envolvidos, mas se fala muito pouco ou quase nada. Eu, como contador que sou, eu não enxergo muito o fisco municipal envolvido no processo. Eu não diria nem o fisco, mas eu diria assim, os gestores municipais envolvidos nesse processo. Concordo contigo. E diga-se de passagem que essa reforma vai impactar de forma significante no bolso do contribuinte. Vai, com certeza. E veja uma coisa, Leite, a sua preocupação é a nossa preocupação. Os fiscos estão envolvidos. A gente tem feito, inclusive, muitas lives, muitos debates, sabe? Muitos treinamentos. E o pessoal está em todas, querendo muito. É uma sede de conhecimento. Só você vendo, rapaz. É de emocionar. Às vezes o cara está trabalhando sem nenhuma condição, está no município que o secretário não pagou o sistema de informática, ele está sem emitir nota, está sem fazer nada, mas está querendo, sabe? Participa da live com a gente, depois liga. Cardoso, o que é que faz para ajudar? Nós estamos sem emitir nota aqui, muitas vezes. Entendeu? A gente quer fazer um treinamento e não pode. Quer dizer, mas ele quer. Mas, infelizmente, Leite, prefeitos e secretários não acordaram ainda. Como demoram a acordar para muita coisa. Sim. Tem coisa que eles são muito rápidos, né? Vai fazer a festa na cidade, procuram logo os cantores mais caros que tiverem, né? Para contratar. Aí acontece, eles são muito bons, né? Nisso eles são muito bons. Aí contrata os cantores mais caros, entendeu? Para poder fazer aquilo. Mas tem coisa, amigo, que eles demoram a entender. E vou te dizer um negócio. Como vai ser difícil para todo mundo, deveriam se juntar, sabe? Até para poder, por exemplo, volto a dizer, né? A CNM podia fazer um papel agora decisivo, orientando esse pessoal para estruturar o fisco. Quer ver um negócio? Tem lugar que tem um cargo lá já há muito tempo, com o nome, que o nome não importa no cargo, o que importa são as atribuições, mas tem lá com o nome de fiscal de tributos, por exemplo, que era o nome original, é o nome constitucional, né? Artigo 37, inciso 18. Está lá funcionando há muitos anos. Aí o pessoal vai e escuta, olha, agora tem que ter um nome de auditor. Aí inventa de fazer um concurso em sobreposição àquele, aí dá uma confusão muito grande esse negócio. Quando, na verdade, eram as atribuições iguais, era só chegar aqui e criar mais vagas de fiscal. Sim. Não tem problema isso, rapaz. Pronto. Aí é outra confusão. Não desonra ninguém. Ninguém, não desonra ninguém. Mas o nome auditor é mais bonito. Parece que ficou mais pomposo, né? Pois é. É uma coisa mais... E será que essas pessoas, do seu contexto geral, porque você citou um exemplo aí de alguém que participou da live e que ligava interessado, porque, de certa forma, uma minoria ainda está preocupada em fazer a coisa acontecer, né? Tá. Porém, que se ela não vier de baixo para cima, e eu sempre tenho dito, porque eu acho que eu já conversei com, eu creio que com cerca de uns 15 a 20 profissionais para falar sobre esse assunto, sabe? De reforma. Sim. Eu acho que por aí nós já falamos sobre isso. Então, é tema que a gente vai... E outra coisa, ainda falta mais gente para falar sobre esse assunto, porque tamanho é a lei, tamanho é o problema, tamanho é a reforma, e as pessoas não se preocupam tanto. Mas aí, o que fazer, por exemplo, para provocar os gestores no quesito acordar sobre o assunto? Pronto, o que é que a gente fez, inclusive ontem aqui, né? A gente fez uma reunião, terminou virando os meninos organizaram aí no final, né? Até um seminário sobre, assim, a reforma já começou, né? E como aproveitar o que há de bom e como se livrar dos riscos, né? Dos prejuízos. E a gente trouxe para eles, Leite, nesse momento, o seguinte: temas que podem chamar a atenção dos prefeitos. Por exemplo, os prefeitos não sabem, isso aí bate a porta até política dele, tá? Ele não sabe, por exemplo, que ele pode ter um cashback, que é aquela devolução do imposto, melhor no seu município. A União a proposta que veio na lei nacional é uma proposta de 20% do IBS. Mas ele pode, identificando o bolsão de pobreza, o lugar que mais precisa, de forma coerente,
devolver muito mais àquele que mais precisa mesmo. Sim. Uma coisa boa politicamente, sim, né? Então, sim. Ele não sabe disso. Então, a gente não sabe, ele não sabe aproveitar. Por exemplo, a reforma, se bem estruturada, Leite, ela mexe em várias áreas do serviço público. A gente mostrou isso ontem também, em várias áreas. Por exemplo, a COSIP, ela é do consumo, né? Mas trouxe uma modificação ali, a emenda na COSIP. A COSIP antes, Leite, era apenas para você custear a iluminação pública, o custeio simplesmente, né? Tinha lugares que o camarada ia lá e tentava fazer uma expansão de iluminação, modernização, troca de lâmpada, e dava encrenca. O Tribunal de Contas ia para cima dele, dizendo, opa, é custeio. Então a gente lutou muito em Brasília e conseguiu uma coisa até melhor, porque agora pode, lógico, o custeio, mas pode modernização e tal, e pode, inclusive, o que já ninguém imaginou, é usar para aquelas câmeras de monitoramento em praça, né, que facilita muito. Então, assim, é uma coisa que o prefeito muitas vezes não sabe, que ele pode fazer isso, trocar com a sociedade num tema que é tão sensível, que é segurança, né? Sim. Ele pode se aproximar. Teriam outros aqui para ele dizer. Quer ver outro? Que você é um grande preocupado com isso, eu tenho certeza. A questão do Simples Nacional. O sujeito optou pelo Simples Nacional e o sistema hoje que está proposto no IVA, né, tanto na CBS quanto no IBS, ele gera crédito, não é isso? Sim. Porque ele é não cumulativo plenamente. Essa é a grande promessa, né? Vamos ver se ele vai funcionar. E essa não cumulativa plena, o sujeito que está no Simples Nacional não gera crédito. Então, a princípio, ele ficaria fora do sistema. O que é que a lei disse? Que ele pode optar pelo regime híbrido, né? Então, ele pagaria o IBS e a CBS por fora, para garantir de quem precisa aquele crédito, né? E pagaria contribuição patronal previdenciária, social sobre lucro líquido, imposto de renda dentro do Simples. Só que o cara do Simples, Leite, ele tem que saber se é mais negócio ficar só Simples, se é mais negócio ficar híbrido ou sair totalmente do Simples. E isso pode acontecer a cada 6 meses. A cada 6 meses. A janela... Agora eu te pergunto, irmão, o cara de uma empresa, aí ele contrata serviços e produtos de Simples. Se o cara não fez a opção, não tem direito a crédito, por exemplo, mas não gera crédito. Ele vai continuar com aquele cara? Só por amor Simples? Não vai. Ele vai trocar de fornecedor e vai quebrar o cara. E é 6 meses. E 6 meses demora muito tempo. Muito tempo. E outra coisa, você já se estocou, você já se organizou para os próximos 6. Pois é. E você tem que tomar essa iniciativa agora para o amanhã, né? E isso, aí eu te pergunto, não era para o município, a gente tem feito isso, viu, com sucesso, viu, em alguns lugares, o município criar um balcão de atendimento, sei lá, um fórum de implantação da reforma, um esforço conjunto para chegar lá o contribuinte, olha, como é a sua história? Você vende a quem? Eu vendo a essa empresa, aquela outra, tal. Pronto, para você é interessante ficar híbrido. Dá a dica ao cara, porque o cara está só nessa decisão, Leite. E precisa de atenção agora, né? Agora. Pois é. Eu estou conversando aqui com o Dr. Carlos Cardoso, ele que é diretor de Defesa Funcional e Prerrogativas da FONAFAT, que é o Fórum Nacional pelo Fortalecimento das Administrações Tributárias no Brasil. Ele abrilhanta no nosso programa falando um pouco sobre as reformas tributárias e as relações com os municípios, a arrecadação dos tributos municipais, os impactos que isso podem acontecer nos próximos dias, não diria anos, mas nos próximos dias que estamos aí de portas abertas sobre esse assunto. Doutor, vamos beber água, né? Por favor. E um cafezinho, né? Sim. Sempre muito bem-vindo, cafezinho com leite. Quer conhecer um pouco mais sobre esse tema, que é a reforma tributária, os impactos que podem, devem e vão acontecer nos próximos dias? Você fica ligado, doutor Carlos vai continuar com a gente e ele promete muito mais no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje aprendendo muito aqui com o Dr. Carlos Cardoso, ele que é ex-presidente da FENAFIM no Brasil e já brilhanta aqui o nosso programa de hoje falando sobre esse tema, um tema em voga, um tema muito atual, um tema que, diga-se de passagem, impacta, como ele disse, já está impactando na vida do cidadão brasileiro, né? Ela não vai impactar, ela vai aumentar o impacto em breve, mas já está impactando e nos proporciona uma aula sobre esse assunto. Não é isso, doutor? A gente pensa que... E um detalhe, sabe, que eu acho importante, já não necessariamente falando no ISS, mas no que diz respeito ao cidadão. Porque as pessoas, de um modo geral,
os empresários, mas eu vou mais adiante e digo a sociedade de um modo geral, que será a principal impactada, a palavra é essa mesmo, né? Porque vai afetar o bolso, porque é uma reforma do consumo. Isso, né? Isso. Mas as pessoas, eu não percebo, assim, principalmente como contador, uma preocupação sobre isso, sabe? Nem os empresários, tem reuniões, uma minoria. Isso aí o contador resolve. Tudo é o coitado do contador. Pois é, ele vai resolver, né? Deixa que ele resolve. E isso eu acho que isso as pessoas estão esquecendo, que cada um tem a sua pontinha de obrigação. Isso. Né? E as pessoas precisam estar atentas a isso, que vai afetar de fato o seu bolso. E não é só A ou B, ou quem presta serviço, ou quem vende produto. Não, com certeza, Leite. E veja, a reforma ela foi muito boa no que diz respeito à diminuição, né, da tributação para a indústria. Para a indústria. Só. Pois é. A indústria se saiu bem porque a indústria tem que fazer a cadeia mais longa, tem que abater, né? Já a prestação de serviço, não. Você vê, setor de educação, embora foi dado um tratamento diferenciado, mas vai experimentar uma alíquota maior, lógico, do que hoje é, né? No ISS, que é 5%. Sim. Falam aí no IBS de 27,5%, 28% até por cento. Vai né? chegar aí. Eu não acredito que chegue em 25%, ou fique em 25%, não. Vai lá para 26,5%, por aí, 27%, né? 27,5%. Então, assim, vai ficar ainda um percentual diferente do que é hoje para a educação. A gente sabe que vai, né? Sim. E aí, quem é que paga no final, Leite? Como é um imposto indireto, é o consumidor. É o pai e a mãe do aluno, entendeu? Que vai pagar. Quer dizer, essas pessoas ainda não acordaram também para isso. Sim, né? Ela, do ponto de vista, fez-se um pouco, eu não nego, aí foi um toquezinho, porque essa reforma ela foi ainda gestada por Michel Temer. Quando ele foi ali, chegou ao poder, quando Dilma era presidente, ele trouxe uma série de reformas, o amigo lembra? E no meio veio essa. Assim, ela veio só sendo tentada, e não consegue. No governo Lula ela chegou a ser aprovada e recebeu poucos toques. Um deles foi a questão do cashback, a devolução para quem é de baixa renda. Sim. De alguma maneira ajuda. Aquele cara ajuda, né? E até porque o próprio dinheiro já volta para o mercado. O dinheiro volta, gira a economia, isso é bacana, né? Mas assim, o cara classe média, né, o remediado ali, vai sentir nos serviços um pouco mais, um peso maior. Tem a dúvida que vai, porque a cadeia é curta, não tem como abater. Eu tenho dito que a atividade de serviço, mesmo com algumas pequenas observações como a educação, como a própria contabilidade, né? Isso. Como a saúde também tem um pequeno referencial, mas vai haver um impacto em termos gerais, porque essa alíquota, por exemplo, ela é que hoje, hipoteticamente, eu pago 5%, eu vou pagar 26%, 27%. Quer dizer, apesar dos créditos que eu vou ter, mas não é grande coisa. Aumento significativo, até porque eu não tenho muito crédito, diferente de um comércio que compra e vende, né? Pois é, essa é a diferença. Então, serviço vai ficar um pouco mais pesado, né? Isso a gente já sabe, não tem como iludir ninguém com relação a isso. Daí onde você citou que, cuidado, município, abra do olho, né? Exatamente, né? Abra do olho, porque pode faltar. Agora, outra coisa, Lito, que a gente observa, né? Dessa questão de todo mundo paralisado, né? Aí, não, meu contador vai resolver, né? Essa frase é muito... meu contador vai resolver. Meu amigo... Atualmente, se o cachorro do vizinho latir, a culpa é do contador. Exatamente. Mas veja uma coisa. Agora, meu irmão, é muito importante entender o sistema, né? O sistema novo de débito e crédito do imposto pago, porque você vai aprender, inclusive, a precificar. Sim. Não é? Sim. Quem chegar na frente e entender, por exemplo, olha, o meu preço pode ser um pouquinho menor, porque eu estou sabendo usar o débito e crédito aqui, pode ser um pouquinho menor, eu concorro melhor no mercado. Sim, não é? Sem dúvida. Quer dizer, traz muita coisa interessante. E não perde. Entendeu? Quer dizer, é um momento onde aquele aconselhamento, né, de um profissional qualificado vai fazer total diferença. Não vai dar mais para trabalhar no improviso. A reforma, ela tira o improviso. Até mesmo do simples. Se o cara disser assim, não, vou continuar no simples como estou e vou ver o que é que dá. Aí esse cara está fornecendo a quem precisa, né, a empresa que precisa do crédito, vai dizer até mais, amigo. Eu quero alguém que me dê o crédito. Você não está dando, não. Sim. Pronto, entendeu? E até porque eu acho que também tem um split payment, né? Que eu acho que será implantado até antes da reforma, antes da obrigatoriedade. Isso. Porque as grandes empresas que compram serviço do pequeno,
Não, meu amigo. Será? Se ele não pagar, eu não vou ser creditado. Exatamente. Então, calma aí. Exatamente. Tá aqui o seu, tá aqui o do... Exatamente. Leva para a formalidade, né? Sim, ela sim. busca essa formalidade. Só que é o seguinte, na hora de fazer a formalidade, você tem que saber o caminho que você vai seguir. O caso do simples mesmo, ele pode pegar o caminho do inferno. Sim. Não, eu vou continuar sendo simples, pronto, fiquei fora do mercado. Daqui 6 meses, são 180 dias, né? Sim, não é brincadeira. sim. Você pode ficar fora do E mercado, né? o IBS e o CBS tornar-se-ão aí, serão tributos federais. Né? Isso. É outro ponto, Leite, muito interessante. Veja, embora o ISS seja municipal, né, e o ICMS seja estadual, para fazer o IBS, disseram o seguinte, foi curioso, uma coisa nova no Brasil, diz lá, lei complementar é quem institui. Ou seja, não é mais... Na Constituição, atualmente, né, tem assim, os municípios instituirão os impostos, né? Os estados instituirão. Não, agora mudou. Lei complementar é quem institui. É como se a lei complementar fosse um ente, né? E aí vem a lei complementar instituindo. Deixando para o município pouca coisa, viu, Leite? Sabe o que é que cabe ao município e ao estado também? Somente fiscalizar e lançar, que é muito importante isso, dizer, né? Porque tem... Olha, prefeito, não se iluda não, viu? Tem que fiscalizar e lançar. Não pense que vai cair do céu feito maná, porque não vai. Fiscalizar e lançar, competência municipal. E também dizer de uma alíquota diferenciada que ele pode dar, que não é fácil. Isso é indigesto politicamente. Vai ter a alíquota padrão, né? Que vai ser definida, o Senado Federal vai editar a alíquota padrão. E quem é que vai ter coragem política para estar mexendo em alíquota, para aumentar a alíquota? Me diga. Aí você tem direito a isso, mas vai exercer esse seu direito de aumentar as alíquotas? Não é fácil, entendeu? Então, só para concluir, meu irmão, sobre isso. Município, prefeito, secretário, entendam uma coisa. Passaram a mão na competência, passaram. Diminuiu a competência do município, dos estados também. O que é que sobrou da competência é mexer na alíquota, que não é fácil, e exercer a fiscalização e o lançamento. Então faça isso com qualidade, não brinque não. Equipe o fisco, atenda o pessoal, organize, dê um salário digno, porque não é justo. Hoje o que se paga em muitos lugares é um absurdo, né, aviltante. Dê um salário digno, porque essa turma que vai garantir a arrecadação, porque o tributo não vai cair do céu feito maná. E acompanhar até os repasses, porque vai haver os repasses do governo federal para os municípios, né? Vai. Atentar para esse detalhe. Isso. É como o fundo de participação dos municípios repassado pelo Estado, que existe, de certa forma, aquela insegurança Sim. no repasse. Isso. E não deixa de ser um processo arrecadatório e precisa ser também visto com bons olhos. Com certeza. Pelo fisco. Pelo fisco local. Leite, o IBS, que é de estados e municípios, ele é dividido em duas partes. Uma parte estadual e uma parte municipal. Vai ter a alíquota do estado e a alíquota do município. Pois é. Então o município já tem uma alíquota própria dele, que é dele, aquele tributo. Embora que não fica para ele, né? Tudo que é arrecadado nos primeiros 50 anos fica no comitê gestor e distribui por todos por aquela média da boa arrecadação de 19 até 26. Então é correr atrás. Por exemplo, tem gente que ainda está aplicando ali o abatimento do material na construção civil. Isso não tem mais, né? É hora de rever isso, para arrecadar mais, certo? Tem gente que pratica a alíquota diminuída, 3%, 4%, 2,5%, 2%. Opa, vamos recuperar essa agora para garantir receita. Muito bem. Esse IBS, que vem do comitê gestor direto para o município, é o do município. Mas tem também, Leite, como tem no ICMS hoje, é um detalhe importante, viu? Foi bom você ter falado nisso. No ICMS hoje, você lembra que o Estado arrecada, aqui no Ceará ele arrecada, ele fica com 75% do ICMS e ele distribui 25% aos municípios, com base no índice, né? Sim. Agora tem um detalhe. No IBS tem uma parte que já é municipal, que é o que eu falei há pouco, e tem uma parte que também o Estado distribui. Também dentro 25%. Da parte dele, dentro né? da parte dele. Ele pega 25% e distribui. Faz parte do sistema federativo nosso, do modelo nosso de cooperação federativa. Só que o seguinte, quando isso acontece agora, veja, no ICMS, Leite, o critério VAF, que é o valor adicionado fiscal, né, que é a economia de verdade, é 65% do índice. Muito forte, né? Sabe como é que vai ser agora? 80% do índice para o IBS vai ser só população. Você não vai olhar para a economia, você olha para a população. População que tu só conta a cada 10 anos pelo IBGE, quando dá certo, ótimo, quando não dá, tu fica arrancando os cabelos e tu vai olhar para isso, né? Aí, de novo, ó, prefeito, seu município aí, ó, faça de uma forma de ter venda no varejo, atrair população para comprar no varejo no teu município. E eu digo até, só ajustando, alinhando um pouquinho essa sua resposta, doutor Carlos, que é comum o município, de um modo geral, atentar para as ações de serviço. E agora a coisa é bem mais ampla, né? Agora é ampla. Porque que não era para ser assim, diga-se de passagem. Isso. Se ele tem direito ao FPM, né? Por quê?
não atentar para o recolhimento do tributo estadual? Pois é. Que vai agraciar o Estado? Não, eu também tenho parte desse negócio. Né? Isso. Já era para isso, mas agora mais incisivo, né? Agora mais ainda. Leite, veja que coisa. A reforma, né, da tributação sobre o consumo, ela fez uma coisa interessantíssima. Ela igualou e não há nenhuma diferença mais. Tanto é, Leite, que no que diz respeito à remuneração, ao limite remuneratório, né, a partir de janeiro do ano que vem, todos os servidores dos fiscos estarão no limite único do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, no município, o único servidor que pode receber até o salário do Supremo é o servidor do fisco, desde que haja ali uma política, né, inteligente de remunerar de acordo com a arrecadação e tal. Tem lugar que precisa, tem lugar que hoje bate no teto do prefeito e dá problema, porque há uma política de estimular para arrecadar. Né? Então, assim, os estados e os municípios também vão chegar nesse limite. E por quê? Porque interessa a todo mundo arrecadar bem e Sim. o tributo é de todo mundo, Leite. Repare uma coisa, quando criamos o IVA no Brasil, é um IVA dual, não é isso? Ele é composto por uma CBS, uma contribuição, e por um IBS, que é um imposto. A contribuição é da União. Ela não quis botar a mão nessa cumbuca do IBS. Vai dar muita confusão, já está dando, né? Como ter gestor vai para lá, vem para cá. Não vou botar minha mão nisso, disse a União. Ela criou, ela pensou só na CBS. E o IBS, que é igualzinho, se você for ver, não há diferença. Ele é um espelho, é um gêmeo. São gêmeos univitelinos, né? Sim. Pois é. Aí eu te digo, vê que coisa curiosa, Leite. Se a CBS é da União, mas é igualzinho ao IBS, e o IBS é de estados e municípios, todos os fiscos estão irmanados. E veja que coisa, que bom para a União, viu? E para os estados. Quando o fisco municipal lá na ponta, quem conhece a guerra urbana, a guerrilha, é o município, né? Conhece a rua, conhece quem tem a venda na rua. Quando o cara for lá do município levantar ali uma diferença de IBS, na memória o Estado ganhou. E na memória a União também ganhou, porque não é espelhado com a CBS? Sim, pois CBS, todo mundo ganha. Entende? E quem está vendo é como você disse, é ele. Pois é. E politicamente eu diria, é o vereador. Pois é, exatamente. Que está lá na ponta, que está na casa. Isso, que está no buraco da rua. Pois é. Que o deputado e o governador não vê. Chega, não. Não chega. Mas eu acho que isso vem só melhorar. Eu acho horrível porque vai aumentar o tributo e eu, como empresário, vou ter que recolher também, apesar de que ele é indireto, então o consumo é quem vai pagar, mas, de certa forma, mas o split payment eu acho que vai ser muito bom. Vai. Porque só vai entrar no meu bolso o que é meu. Isso. Né? Isso. É meu assim, ainda tem outras coisas, mas... Isso. Mas eu não vou desembolsar para pagar o IBS ou o CBS. Então já sai ali, né, Leite? Veja, tem esse lado bom, não nego. Ele também já reduz muito, né? Aquele que deixa de pagar porque terminou deixando mesmo, esqueceu, preferiu não pagar, não tem mais como isso, né? Mas aí tem um lado, eu tenho que ser muito honesto com o amigo, ele tem um lado que é o seguinte, hoje, por exemplo, nós estamos no mês de abril, não é isso? Sim. Todo mundo que está vendendo mercadoria e prestando serviço, em abril, tem até o dia 10, sei lá, de maio, para poder pagar o imposto. Sim. Então, vamos lá. Serviço ou mercadoria, serviço prestado ou mercadoria vendida em 1º de abril ou 2 de abril, o cara tem até o dia 10 de maio para pagar. Ele tem um fluxo de caixa dele aí, né? 40 dias. Pois é, agora acabou. Vai ser na hora, entendeu? Já retém no comitê gestor na hora. Sim. Quer dizer, isso é uma coisa que vai também atingir um pouco, né? Esse fluxo de caixa. Mas diga-se de passagem, ele não entrou no meu caixa. Não entrou. Já é uma vantagem, né? Você já sabe que não tem problema com aquilo, já está resolvido, né? Já está resolvido. A sua parte, pois é. É aprendendo a cada palavra, a cada momento e cada resposta do nosso convidado, Dr. Carlos Cardoso, aqui no programa Café com Leite, falando sobre este tema, reforma tributária, de tamanha relevância. Doutor, vamos beber mais água, né? Vamos lá. Por favor. E mais um cafezinho, né? Por favor. Reforma tributária é o tema de hoje. Os impactos, as novidades, o que está acontecendo e o que pode acontecer daqui para frente. Tem muito mais no próximo bloco. O Dr. Carlos vai continuar com a gente. Fique ligado. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que o programa Café com Leite, de segunda a sexta-feira, é regional aqui na TV Café com Leite, na TV Verde Vale e também na TV Cariri. Aos domingos, às 23 horas, não vá dormir, não vá descansar, não vá
Senão você vai passar uma semana inteira desinformado. Fique ligado na Rede Meio Norte. Às 23 horas você assiste sempre uma edição inédita do programa Café com Leite, você em todo o Brasil. Meu convidado de hoje, ele é diretor de Defesa Funcional e Prerrogativas do Fórum Nacional de Fortalecimento da Administração Tributária no Interior, Dr. Carlos Cardoso. Vou pedir permissão aqui ao meu convidado, porque, gente, olha... me mostraram, a produção mandou essa sandália aqui para mim, ó. E eu fiquei cheirando nesse intervalo. É perfumada, é gostosa, é macia, é maravilhosa. Isso aqui é a sandália Café com Leite. Sandália Café com Leite, que você entra em contato aí com as redes sociais aí da produção do programa e adquire o seu par. É macia, é gostosa, gente, olha. Essa daqui eu uso na praia. Outro dia eu fui dizer que usava esta aqui na praia, viu? Ó, eu disse que usava essa sandália na praia, na piscina. A produção ficou brigando comigo. Disse, o senhor tem que usar essa, que é do tamanho grande. Olha o tamanho dessa sandália aqui, gente. Olha, meu pé não é desse tamanho. Isso é 44, um negócio desse aqui, 48. Né? Mas tem o mesmo padrão, o mesmo conforto, a mesma qualidade de todas. Sandálias Café com Leite, adquira já o seu pau, sua sandália, enfim. Fala aí com a nossa produção que ele te explica melhor, tá bom? Doutor Carlos, eu estava observando, o senhor está envolvido aí como diretor, né, de defesa funcional desse FONAFAT. Isso. No que consiste esse fórum? Porque no finalzinho diz da administração tributária do interior. Isso. Né? Pois é. Então, por que interior? A administração tributária é uma coisa gerais, só, né? Pois é. Na verdade, isso. Veja só, Leite, a gente começou vendo ao longo do tempo, né, que a grande dificuldade, Leite, está no interior. Na capital, você tem mais acesso às coisas. Tem mais acesso. Por várias razões, Leite. Veja, na capital, você tem ali, primeiro, né, elas já se estruturaram há mais tempo, entendeu? Ela já tem mais experiência em tocar as administrações, já mais uma autonomia. Entra prefeito, sai prefeito, aquilo continua. Os servidores, né, já tem uma certa... Como que diz assim? É um piano que cada um que chega que toque, mas o piano é o mesmo, né? Sim. No interior, não. No interior, a gente sabe bem que a questão política é muito forte. Há muita ingerência. Então, assim, é o que falamos ainda há pouco. O vereador que está na casa, está tomando café. Está tomando café, Leite. Então, assim, no interior, Leite, na capital, muitas vezes, termina o mandato e quando o cara viu o prefeito, foi num determinado momento que, sei lá, ele passou rápido chegando na prefeitura, ou então foi para uma inauguração que era perto da prefeitura, ele chegou lá e viu. No interior, não. No interior, o prefeito bate na porta dele, da sala dele, chama ele num gabinete. Às vezes chega lá um ITBI, que no ITBI tem a mão da pessoa, né? Que é a avaliação do imóvel, né? Aí o cara diz, olha, essa casa aqui é 200 mil. O fiscal diz, aí o prefeito, rapaz, vê aí, é correligionário, rapaz. Bota 50, 80... É 200, meu amigo. Acontece isso. Porque ele quer ver se ajuda lá o correligionário. É normal isso. Então, assim, mas isso não é correto, né? E aí gera o desgaste, entendeu, Leite? Então, assim, a questão da autonomia é muito importante no interior. Muito importante. Então, a gente luta, por exemplo, existe uma lei orgânica da administração tributária, ou seja, que vai dar essa autonomia de funcionamento, essa estrutura de funcionamento, essa autonomia. E essa LOAT, chamada, né, Lei Orgânica do Fisco, ela vem agora também com a reforma. Foi introduzido um parágrafo 17 no artigo 37 da Constituição Federal, dizendo que lei complementar vai dizer das atribuições, né, das garantias, tal, dos direitos dos servidores que tratam do fisco, da estrutura daqueles servidores. E aí o fórum faz exatamente esse papel, já que as capitais estão mais organizadas, e estão mesmo, né? Mas os interiores não. E os interiores, a gente pode dividir, Leite. Nós temos aqui na região do Crajubá. Aqui não deixa de ser interior, mas é um interior já bem desenvolvido. Sim. Não é verdade? Sim. Bem desenvolvido. Você vai entrando um pouco mais, você vai vendo que essa coisa vai ficando cada vez mais difícil. Daí a importância de um fórum, como o FONAFAT, primeiro funciona como um fórum, que é uma ideia de movimento, né? É um fórum bem mais... Tá bem mais... Debate, é um debate. Está ouvindo a todos, bastante permeável às ideias, sabe? Sem ninguém achar que sabe tudo, ouvindo a todos, pegando toda a necessidade que tem na ponta para resolver, ajudando na ponta e para levar para Brasília. Fazer a luta nacional em Brasília. Semana retrasada estávamos lá discutindo o LOAT com as entidades nacionais, né? Ombro a ombro, com todas elas. Olha, no interior é assim. É aquela história, né? No interior,
a vida é diferente, entendeu? Sim, Então você tem que observar isso. E agora, mais que nunca, já disse ao amigo, como o fato gerador vai para o destino, e nós somos, quando a gente vai olhar, nós somos 90 e tantos % destinos interioranos, né? Sim, então, sim. A força maior está no interior. Pois é, você falando isso aí, e eu aqui reportando a minha mente a esses pequenos municípios de menor porte, com a população de... Nós temos um município aqui no Ceará de 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, que não era para ser ainda um distrito, mas já é município, né? E sequer, eu imagino, isso. Né? Porque de repente eu estou fazendo uma afirmação gravíssima, né? Mas eu imagino que sequer sabe ou tem estrutura, né, para ter um conhecimento mais aprofundado da reforma, dos critérios de arrecadação, né, da imposição de lei, isso. Né, do cumprimento das obrigações, da exigência pelo cumprimento das obrigações, ou seja, uma série de fatores que proporcionam a arrecadação. Aí, como eles ficam, como estão, e um fórum desse vem agraciá-los, né? Com certeza, Leite. Vem ajudar a fazer. E tem um detalhe importante, Leite. Você tocou num ponto que é crucial. Os tribunais de contas começaram a entrar na reforma. Veja que coisa curiosa. No Piauí, está fazendo uns 3 meses, Leite. O tribunal editou, 4 meses, editou uma resolução dizendo o seguinte: olha, seu prefeito, onde não tem fisco, faça. Crie o fisco. Tem lugar que não tem ainda, né? Onde não tem, crie. Já coloque na lei orçamentária de 26 a despesa, né, para pagar o concurso e a nomeação. E faça. E veja, a gente está ajudando. Sim. Né? Sim. Mostrando os caminhos, né? Ajudando até a organizar o quadro. E veja uma coisa, Leite. Qualquer que seja um município, você deu um exemplo aí de 4 mil habitantes, que são poucos assim, né? Mas tem. Vamos lá, tem 9 vereadores nesse município, não tem? Na verdade, tem um prefeito. Bote aí no mínimo 5 secretários, ou não é? Sim. Por que não pode ter um servidor do fisco? Faz sentido? E esse servidor do fisco vai garantir a arrecadação que mantém tudo isso. Não faz sentido, Leite. E mais, amigo, vai garantir até o exercício da cidadania das pessoas, porque é ele que... Às vezes o cara precisa, até para concorrer, para entrar num programa social, precisa de uma certidão negativa. Tem que ter lá a pessoa para fazer isso com qualidade, entendeu? Então, assim, é um direito à cidadania. O fisco garante a cidadania. Precisa ter pelo menos um. E, no entanto, a gente só imagina aquele processo confiscatório de imposição, de fiscalização, de agressividade, né? Pois é. Mas tem um outro lado que da cidadania. Da cidadania, né? Tem, com certeza. Mas como é muito pouco divulgado, a gente só enxerga aquele que nos ataca. Natural. É verdade. Não deveria ser, mas né? Mas isso é muito bom. Agora, com essa aceitação, você está viajando no Brasil inteiro com esse fórum? Muito. A gente hoje atende muita gente também à distância, né, pela internet, mas tem hora que é presencial. Mês passado estive em Sergipe, agora estou aqui no Ceará, tenho ido em outros estados, né? Porque tem coisa que tem que ser ali olhando mesmo, né? Diz que o coração, né, só sente a emoção e a cabeça só pensa onde o pé pisa, né? Sim, então tem hora que você tem que ir lá mesmo, olhar como é que é. E esse fórum, ele tem um fim mais específico, educacional, de implantação ou de... Porque ele tem um título aqui, né? Ele tem um título aqui, a reforma tributária já começou. Como evitar prejuízos e aproveitar o que há de bom. Esse fórum ele tem um foco mais educativo, de implantação, de arrecadação, o que é? Misto. Veja, é um fórum que congrega, né? A princípio, ele congrega todos os integrantes dos fiscos municipais do interior do Brasil. Não interessa o nome, que o nome pouco importa, né? O que vale no cargo são as atribuições, não é isso? Ele congrega todos esses servidores, faz a defesa desses servidores, porque às vezes, Leite, mesmo com toda essa importância social, inclusive, esse servidor tem dificuldade na ponta, sofre perseguição, entendeu? Às vezes não faz a vontade do prefeito. Aí sofre perseguição, entendeu? E é errado, né? Mas é assim, infelizmente. O prefeito não é concursado, ele foi, né? Pois é, ele tem que honrar aquilo, né? Tem que honrar. O prefeito não tem que responder por sigilo fiscal, ele tem, entendeu? Tem uma série de questões, né? Mas vamos lá. Quando tem problema, esse fórum chega junto, né? Então, você que é servidor do fisco do interior, o fórum está com você, viu? Está com você. Então, o fórum chega junto, faz a luta junto, e essa luta começa administrativamente, conversando, mostrando o caminho. Se for preciso, aí o fórum também vai à justiça, entra como amicus curiae, quando já está o processo em andamento, faz a luta até o fim, né? Esse é um lado. Mas tem também o lado da reforma agora, que é muito importante, que é estruturação dos fiscos, melhor funcionamento dos fiscos, treinamento. A gente tem feito muita live, tem feito muito debate, muita palestra,
mestre, entendeu? Fizemos um convênio com uma Faculdade Brasileira de Tributação, a FBT, e ela está numa parceria muito boa com a gente. Tem uma proposta bacana de uma plataforma de acesso ao conhecimento que vai revolucionar o acesso ao conhecimento. Por um valor pequeno, você vai ter acesso a muita coisa importante, porque no interior, Leite, infelizmente, muitas pessoas, né? Muitos prefeitos, infelizmente, e secretários também, eles querem que o fisco não possa nada para que eles possam tudo, né? Então a gente vai dar condição dele poder, dele conhecer, e conhecimento é poder, Leite. Com certeza, não tenho dúvida disso. Gente, eu estou conversando aqui com o Dr. Carlos Cardoso, ele que é diretor de Defesa Funcional e Prerrogativas da FONAFAT, conversando sobre reforma tributária e as ações e a importância desse fórum a nível nacional nas questões administrativas tributárias dos municípios. Dr. Carlos, percebe-se que sobre o fórum poderíamos desenvolver um programa, reforma tributária. Eu acho até que cada artigo caberia um programa, sabe? Eu iria até esmiuçar cada artigo aqui, seria um programa. Mas, rapaz, o tempo urge, eu preciso fazer um intervalo rapidinho para tomar um cafezinho. Certo. Vamos tomar um cafezinho no intervalo, a gente volta logo. Tá certo, então. Tá certo? Vamos lá. E você, fique ligado, nosso intervalo, você já sabe, é o tempo do cafezinho e da água mineral São Geraldo. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu falei que era rapidinho, eu já me deliciei de uma água mineral São Geraldo, de um cafezinho. Não tinha o pão da Panebon, mas tinha um cafezinho com leite, tá bom demais. Mas, doutor Carlos, eu quero lhe agradecer por esse momento, diga-se de passagem, muito oportuno. É um tema que é sempre validado, é um tema que, como falei, se falarmos de cada artigo da reforma, daria um programa. Com certeza. Mas nosso tempo hoje, a pincelada, a puxada de orelha, o abrir o olho, é importante que tenha ficado. Se ficou, para mim, eu fico muito satisfeito. Então, eu quero lhe agradecer por esse momento e dizer que foi muito oportuno. E sempre que tiver pelo Cariri, para mim será motivo de alegria tomar um cafezinho e lhe oferecer o nosso cafezinho aqui, tá bom? Ô, Leite, eu que agradeço, viu? Mais uma vez você abrindo espaço para tratar de coisa tão séria. E a gente fez isso de forma leve, né? Sim. Não tem porquê ser carrancudo com o que é sério. A gente tem que tratar com alegria, mas chamando a atenção, Leite, como você falou, para prefeitos e secretários. Então, aí, prefeito e secretário, estruture o seu fisco, faça ele arrecadar, porque não vai cair do céu feito maná. É preciso cuidar do fisco. Leite, você falou agora há pouco, são tantos artigos, né? Cada artigo desse daria um programa. Então a gente vai ficar bem velho cuidando disso, porque, não sei se tu soubesse, mas nessa madrugada aí foi editada a resolução, né? Aliás, o regimento. O regimento, sim. Né? O regulamento. 215 páginas. Pois é. É o regulamento. Com 215 páginas, com 620, parece 630 artigos, né? Não consegui ver. Pois é. Não, deixa eu só te dizer, para a gente terminar com essa confusão. Para simplificar a reforma, viu? O regulamento veio com 620, eu acho, artigos. A primeira lei com 540, a segunda com 200 e tanto, total 800 artigos. O Código Tributário todinho, para cuidar da tributação toda, eram 200 e poucos artigos. Se tu dividir 800 por 200, dá 4 vezes. Então, pessoal, para cuidar somente da tributação do consumo, multiplicamos por 4 as normas, né? E quanto mais a gente escreve, mais dá encrenca, não é? Dá encrenca. Eu, um dia desse, estava conversando com um cara que disse assim a mim: Cardoso, vai diminuir a lide, né? Vai não. Porque o que faz alimentar, Leite, a contenda judicial não é a incerteza, não, é a certeza. Quanto mais tu escreve, mais o cara pensa que sabe. Aí ele entra. Ninguém entra no processo com dúvida, ele entra com certeza. Sim. Tem certeza de um lado, tem certeza do outro, né? Para conflitar, dúvida. É sempre assim. E vou dizer, meu irmão, a história ensina, viu? Teve um rei da Prússia, não sei se foi Guilherme, que ele disse assim: vamos resolver a questão. Aí criou um código prussiano, ali pelo século XVIII. Com 17 mil artigos, Leite. No final tinha um que dizia proibido interpretar. A Prússia passou 100 anos sem paz depois disso. Mas vamos para frente. Vamos para frente. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço, e volto mais vezes, tá? Obrigado também. E a você que nos acompanha até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia. Aproveitar e mandar um abraço aqui para Dona Helena, na pousada Vó Otília, sempre ligado no programa. Doutora Candice Alencar, que também é advogada e assiste o programa. Ian e seu irmão Gael. Ian e seu irmão Gael também assiste o programa. Muito obrigado pelo carinho. Seu Carlos Eduardo, no bairro Limoeiro. José e Letícia, no
no Crato, os irmãos Pedro e João no Triângulo, e mandar um abraço também aqui para Maria Clara, aqui vai em nome da nossa produção aqui, do Wesley, né, que mandou um beijo para você, viu, Maria Clara? Disse que está com saudade, você nunca mais ligou para ele, e ele está aqui trabalhando hoje e disse, olha, não esqueça de Clarinha. Então fica aqui o nosso abraço do programa Café com Leite para você, tá bom? Ele tá rindo aqui nos bastidores, mas é para você. Gente, em nome da produção que faz com que eu possa chegar até você levando informações ricas, relevantes e importantes, fica aqui a nossa gratidão, o nosso abraço, tá? Muito obrigado pelo carinho de todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá!